Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, da parte quarta, capítulo 2, das penas e gozos futuros. E especificamente vamos ver sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. É muito oportuno porque nós vimos muitas vezes comentários, interpretação das pessoas, como se Deus permanecesse constantemente ligado individualmente a nós, ou seja, cada um de nós, aquela preocupação, José, Maria, Pedro, e aquela preocupação de nos castigar segundo o entendimento deles ou de nos dar o prêmio necessário. Quando na verdade nós sabemos que Deus estabeleceu leis que regem o universo, sem a necessidade da sua dedicação exclusiva a alguém, as próprias leis por ele já planejadas, tudo prevê de maneira que nós receberemos a resposta de acordo com aquilo que fazemos. Ora, se nós sabemos que da limitação nossa humana, quando somos programadores, por exemplo, de computador, de uma linguagem computacional, e que planejamos, já prevemos acontecimentos e fazemos uma cadeia, por exemplo, de if ou se isso acontecer, faça isso. Se isso acontecer, faça isso. Se não, faça isso. Ora, por que Deus, então, em sua sabedoria, não poderia também colocar todas essas hipóteses para que nós mesmos tivéssemos a resposta sem a necessidade de especificamente ele agir sobre nós, premiando-nos ou castigando-nos segundo o entendimento do popular? Então, observemos aqui, como falamos da parte quarta do capítulo 2 das penas e gozos futuros, e especificamente a intervenção de Deus nas penas e recompensas. A questão 963. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não, ele é muito grande. Não é ele muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Aí a resposta dada pelos amigos, os mentores espirituais. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequenos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Mas aí Allan Kardec fez outra pergunta, 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Observemos a resposta. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei, assim em tudo. Ou seja, quando nós transgredimos a lei, nós recebemos a resposta da lei. E vamos então, às vezes, sofrer as consequências, não por castigo de Deus, mas porque a própria lei favorece-nos a que possamos mudar de rumo, de mudar de caminho para atender a real necessidade nossa e o objetivo, aquilo para que fomos criados, a nossa perfeição espiritual. Então a lei age no sentido de nos colocar no verdadeiro caminho, embora nós possamos teimar, mas cada vez que teimamos, mais ainda vamos sofrendo as consequências, sem que isso represente uma punição, mas a força da lei para nos colocar no caminho para atingir o objetivo. Então, observemos bem o que Allan Kardec comenta, que é muito interessante, essa observação de Kardec. Ele diz: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que nos possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Essa verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Observemos esse apólogo de Allan Kardec. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra para que deves seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil esse campo e assegurares a tua existência.
Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Isso tudo deixa e proceder livremente. Observemos como é interessante. É uma forma lógica aqui que ela coloca para nosso devido entendimento. As regras são estabelecidas, nós sabemos, quando nós ferimos, sabemos o que vai acontecer. Se não seguimos esse caminho, vamos então sofrer as consequências. Então não vamos interpretar que seja um castigo de Deus, porque Deus, na verdade, não trabalha no sentido de nos castigar. Toda a proposta de Deus, todos os planos de Deus é no sentido de nos colocar no caminho que nos conduza à nossa perfeição espiritual. O sofrimento e a dor não é um castigo de Deus, mas é resultado das nossas teimosias, dos nossos desacertos. Por isso que devemos refletir bastante antes de fazermos os nossos julgamentos e queremos colocar Deus na mesma condição dos humanos. Essa espécie de antropomorfismo que normalmente nós tendemos a fazer, comparar Deus com os homens, castigar, irritar-se, defender uns mais do que outros, não existe. A lei é clara e está realmente funcionando para todos. Deus não é parcial. A lei trabalha de maneira realmente com justiça, sem considerar se é A ou B ou C, mas considerar o que foi que ele fez, a sua ação. Então, meus irmãos, nós não vamos nos prolongar tendo em vista o tempo que dispomos para as nossas observações nesse vídeo, mas vamos deixar para que seja feita a reflexão, para que nós não nos tornemos tão injustos com relação a Deus, que não queiramos jogar tudo sobre os ombros de Deus, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, como se Deus realmente sinta um prazer imenso, a felicidade de nos ver sofrer. Pelo que nós realmente conceituamos Deus, de justo, de bom, de misericordioso, jamais poderíamos imaginar tal interpretação. Então, muita paz, que Deus nos abençoe.